Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de aspectos mais psicológicos, né? Mas que afetam também os nossos investimentos, né? Que seria o que a gente precisa saber, enfim, né? Afinal, para ser um investidor de sucesso, tá? Eu acredito que o investidor de sucesso é aquele que consegue ter uma estratégia, seguir essa estratégia e conseguir atingir os objetivos dele, né? Nesse sentido, eu me considero um investidor de sucesso. E hoje eu queria trazer uma visão muito mais de investidor do que trazer uma visão da área de recomendações e de consultoria, que é o nosso trabalho, né? Porque eu vejo às vezes que os investidores, os nossos clientes, eles têm dúvidas, né, do que procurar. Eu sigo o grupo do WhatsApp, eu sigo o Facebook, eu sigo o YouTube, eu faço curso, eu sigo recomendações, eu sigo meu assessor de investimento, eu sigo meu gerente no banco, né? E obviamente essa quantidade muito grande de informações às vezes acaba nos deixando um pouco confusos, às vezes pode até atrapalhar da forma que a gente investe, tá? Só queria, como sempre aqui, pessoal, compartilhar com vocês, para quem não conhece aqui o site da Capitalismo, conhecer os nossos produtos. Aqui tem a parte de conteúdos grátis no blog, a parte de materiais essenciais, tem os nossos cursos, os nossos programas de investidor, programa Trader Capitalismo, né, com vídeo mostrando os principais conceitos do mercado, e também a parte aqui dos relatórios grátis, para quem quiser baixar, né? Para quem ainda não baixou e quiser fazer parte, quiser receber os relatórios, a gente pega aqui, como por exemplo esse aqui do Banco Itaú. É só colocar o nome e o e-mail já vai fazer parte do nosso mailing. E se colocar o telefone, a gente faz o convite para participar da nossa lista do WhatsApp também. Só vou pedir mais uma vez desculpas, tá, pessoal, que a gente está trocando o sistema do WhatsApp. Essa semana a gente vai colocar todo mundo que se inscreveu desde a semana passada para cá na listagem, né? E nem precisa me chamar no WhatsApp ali, tá, pessoal? Todo mundo que colocou o telefone aqui vai ser contatado para participar da nossa listagem. Mas, como sempre, né? Caso alguém queira conhecer mais a respeito da Capitalismo, conhecer nosso trabalho, conversar a respeito de seus investimentos, pode nos chamar aqui no WhatsApp, pode dar uma ligada que a gente atende todos vocês, tá certo? Então eu só trouxe aqui, pessoal, uma pequena apresentaçãozinha aqui só para a gente ter um guia, né, do assunto de hoje, tá? Que ele tá basicamente ligado a essa questão que eu falei, que é o que a gente precisa saber para ser um bom investidor, né? Isso aqui, pessoal, é mais ou menos a forma que o mercado é dividido hoje. O investidor, ele devia ser o maior, né? Eu coloquei menor aqui, mas o investidor, ele está aqui no meio e nós temos todos esses agentes, vamos dizer assim, agindo com o investidor, tá? Tem o pessoal que dá curso, né? O pessoal que dá curso, tem gente que dá curso que diz que não é bom seguir analista, que tem que ter cuidado com corretora, que tem que ter cuidado com gerente, que não pode seguir as notícias. E aqui eu coloco as notícias, coloco os amigos, coloco a família, coloco a imprensa. E muitas vezes o cara que dá o curso diz que só o investidor que tem que saber o que ele está fazendo. E muitas vezes o investidor é um advogado, ele tem a profissão dele, assim como eu tenho a minha, né? Eu sou investidor, mas eu auxilio no atendimento aos nossos clientes na Capitalismo, né? Eu cuido de outras questões administrativas da empresa também, né? Então eu não faço só cuidar dos meus investimentos, né? E às vezes o cara que dá o curso ele esquece disso, né? Que o investidor nem sempre ele vai ter todo o tempo do mundo disponível só para cuidar dos investimentos dele, e mesmo assim é bom ele ter um conselho de alguém, pelo menos eu acredito assim. De outro lado a gente tem um analista, né? O analista diz também que que o investidor não pode confiar nas notícias, não pode confiar nos amigos, que ele não pode confiar nos bancos, não pode confiar nas corretoras, e que o cara do curso só está lá para vender curso. E tem os bancos e corretoras que dizem que o cara do curso só está para vender curso, o analista não vai recomendar coisas boas e que não dá para confiar nas notícias nem nos amigos. E as notícias e os amigos dizem que o analista não é bom, que o cara do curso só quer vender curso, que os bancos e a corretora só querem ganhar dinheiro com corretagem. Ou seja, resumo da ópera, ninguém é bom, né? E aí sempre tem aquele que diz assim, não siga a dica dos outros. O cara acabou de dar uma dica e diz para a pessoa não seguir a dica que ele acabou de dar, que seria a dica não seguir uma dica, né? Eu sei que esse negócio é meio louco,
mas no fim o investidor ele fica ali pressionado de todos os lados e fica todo mundo falando mal de todo mundo. A palavra é não. Não é bom, não presta, não segue, né? E na verdade a gente tem que transformar tudo num enorme sim. Sim, existem ótimos cursos. Sim, existem ótimos analistas. Sim, existem ótimas corretoras, existem ótimos assessores, que são as pessoas que trabalham nas corretoras. Existem notícias confiáveis, existem amigos que a gente pode confiar. E todo esse sistema, vamos dizer assim, pode nos ajudar como investidor para a gente investir melhor, né? Eu acredito muito, pessoal, que é importante a gente ter uma visão global dos assuntos, né? Ter uma visão global, né, evita com que a gente tenha perdas grandes e pode fazer com que a gente ganhe dinheiro também, né? Mas da mesma forma é legal eu ter uma visão mais específica dos assuntos, né? Por exemplo, olhando para minha cara aqui de malandro gaúcho que mora no Rio de Janeiro, né? Se vocês me perguntarem quem foram as escolas de samba que ganharam desde 1970 para cá, eu sei todas. Sei qual foi a campeã, sei qual foi a vice e na maioria dos casos sei qual foi o enredo e sei cantar o samba. Mas isso não me faz ser um sambista. Eu saber isso não quer dizer que eu vá fazer um samba enredo, né? Se botar um cavaquinho na minha mão, vai arranhar e não vai sair nada, tá? Então, é legal, sim, a gente ter uma visão geral e ter também uma visão mais específica, né? Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa, um cara muito legal, né? Óbvio, não vou dizer o nome aqui, mas ele é considerado um dos maiores entendedores aí de fundos imobiliários do Brasil, e a gente estava conversando a respeito de um fundo imobiliário, e eu falei, cara, mas é um fundo imobiliário de papel? E eu falei, cara, tá, mas e esse papel aqui, tá? Esse aqui tem um risco de crédito alto. E ele não sabia disso, né? Então, mesmo ele sendo um cara que trabalha só com fundos imobiliários, quantos fundos imobiliários tem? Como é que a gente vai acompanhar todos os fundos, tudo que existe no mercado? É impossível, pessoal. Por isso, sim, que a gente tem que ter em quem confiar, tá? É muito importante, óbvio, que o investidor entenda dos investimentos, né? Isso é muito importante, é importante que o investidor ele se conheça, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, mas ele também precisa ter quem ajude com questões mais específicas ou com questões mais operacionais, tá? Isso é muito importante, tem que ter um mix desse lado mais generalista e do lado mais específico, tá? Isso é bastante importante. E eu não posso renegar nada, tá, pessoal? Não posso renegar quem é analista, não posso renegar quem é assessor, não posso renegar os notícias, não posso renegar curso nem nada, desde que isso não atrapalhe na minha estratégia. Porque não existe certo e errado, as coisas sempre têm os dois lados da moeda. Se alguém está vendendo uma ação, é porque tem um interessado em comprar. Se alguém está vendendo, se alguém está comprando, é porque tem alguém interessado em vender, né? E às vezes quem está vendendo tem certeza que aquilo não é bom e quem está comprando tem certeza que aquilo é bom. Então eu tenho que ter, vamos dizer assim, a minha verdade, né? Eu tenho que ter a minha estratégia de investimento e não posso deixar com que tudo isso aqui fique influenciando de maneira negativa na minha estratégia. Pelo contrário, eu tenho que deixar com que tudo isso aqui influencie de maneira positiva na minha estratégia. E eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui de como é importante, né, a gente ter essas duas visões, uma visão mais generalista e também saber quem tem essa visão mais específica das coisas. Essa semana, no final de semana, na verdade, saiu uma reportagem muito bacana no Valor Econômico, do caderno do final de semana, falando a respeito da crise de 2008. Né? Eu vi até, que completou 10 anos agora, eu vi até que tiveram muita coisa na internet aí falando, e nessa reportagem aqui comentou o caso das empresas brasileiras que trabalhavam com, algumas delas que trabalhavam com exportação, mas que estavam fazendo não hedge na crise em 2008, mas que elas estavam especulando com dólar, né? Então tinha empresa, como por exemplo a Tokstok, que não exportava nada e tinha operação de dólar, né? Para que a Tokstok tinha operação de dólar? Porque eles estavam ganhando dinheiro com isso. O dólar só caía, eles faziam operações estruturadas, que eu não vou entrar no mérito hoje com dólar, né? E
e estavam ganhando dinheiro com aquilo. E a partir ali de 2007, né, no início de 2007, eu me lembro que a gente ia nas reuniões de acionistas, né, com as empresas, e as empresas apresentavam aquilo ali como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Pô, as empresas estão com ganhos financeiros absurdos, né? E um dos casos foi a Sadia, tá? A Sadia, tá aqui esse cara que era o diretor financeiro da Sadia, o Adriano Lima Ferreira. A Sadia até tinha tentado comprar a Perdigão, né? E eles faziam esse tipo de operação lá na Sadia também. E óbvio, todo mundo ganhava com aquilo, os acionistas estavam felizes porque as ações subiam, o dividendo vinha gordo, os executivos da empresa também, porque eles estavam ganhando prêmios em cima comissões em cima daquilo lá, né? E esse cara aqui, graças a essas operações, ele deu um prejuízo de 2,5 bi, né? A empresa trincou, na prática ela quase quebrou, e a Perdigão, que era menor que a Sadia, acabou comprando a Sadia, né? E muita gente pergunta, pô, mas como é que eles não viam isso, né? Muita gente via, obviamente, mas fazia de conta que estava tudo certo. Muita gente nem entendia como é que funcionavam essas operações. E muitas pessoas que não entendiam, mas tinham algum ganho com isso, né, eram favoráveis a essas operações. Nesse caso aqui, pessoal, da Sadia, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, tá? Conta o caso do Cássio Casseb, né, que assumiu o comitê financeiro da Sadia nessa época, e ele quis diminuir essas operações porque ele viu que essas operações aqui tinham um risco muito alto, né? Ou seja, quando eles ganhavam pouco, e quando eles fossem perder, um dia ia acontecer deles perder, eles iam perder muito, que foi o que acabou acontecendo. E engraçado que aqui tem uma frase, ó, uma data aqui, do dia 25 de outubro de 2007, um ano antes da crise, tá pequeno aqui, mas eu vou ler para vocês. O Vicente Falcone, que é um dos maiores consultores do Brasil atualmente, tá? É um cara nota 10 em questão de consultoria de empresas. Ele era um dos conselheiros da Sadia e membro do Comitê de Recursos Humanos da empresa. E quando começaram a fazer pressão para diminuir essas operações, é óbvio que o Adriano lá não gostou disso, né? E eu não sei, eu não sabia, eu não sei como é que funcionava internamente na empresa, mas de certo eles começaram a botar o cara nas cordas e o cara disse, vocês estão loucos, né? Eu estou ganhando dinheiro para burro para vocês aqui, vocês querem que eu diminua o que eu estou fazendo? Se for para fazer isso, então eu caio fora, vamos dizer que ele disse isso. E o Vicente Falcone escreveu um e-mail que estava escrito assim: existem negócios e pessoas imperdíveis. Imperdível quer dizer que faremos de tudo, sairemos do nosso caminho para não perder. O Adriano é imperdível. Né? Então o Vicente Falcone, que pode entender tudo de RH, ele não entende nada de opções. Não sei se agora ele entende. Tá? Se ele um dia ver esse vídeo aí, ele pode colocar aqui nos comentários. E graças a esse tipo de atitude aqui, o que aconteceu? A empresa quebrou. Né? Chegou a crise de 2008, o dólar deu uma disparada, não foi só com a Sadia, aconteceu com várias outras empresas e as empresas quebraram. Né? Por isso que eu falei, eu tenho que ter uma visão genérica das coisas, como o Vicente Falcone tem uma visão genérica, sim, mas eu preciso também ter uma visão específica, ou eu tenho que saber quem saiba dessa visão específica para não quebrar a cara e ganhar dinheiro com isso também. Do outro lado, pessoal, tava a gente, né? Eu me lembro que nessa época aqui, a gente ia nas reuniões com os investidores, e eu já estava estranhando aquela questão daquelas operações, e ainda mais para empresas que nem trabalhavam com dólar. Tinha empresa, como eu falei, o caso da Tokstok, que fazia essas operações, eu não tinha a mínima necessidade nem de fazer hedge, nada, né? E eu me lembro que na época eu falei com uma pessoa que estava montando essas... Porque não foram só empresas da Bolsa que montavam essas estruturas, né? Com uma pessoa de um banco que estava montando essas estruturas. E o cara não tinha a mínima ideia de como é que funcionavam essas estruturas e eles continuavam vendendo aquilo, né? E a gente sabia quais eram as empresas no Brasil que estavam mais posicionadas. No caso era a Aracruz, a Sadia, Votorantim.
mas a gente focou muito na Sadia, porque a Sadia tinha uma boa liquidez na bolsa e a gente conseguia negociar as opções de venda da Sadia, as chamadas puts, né? E no início de 2007, depois do grau de investimento, a gente começou a concentrar as operações em compra com put com Sadia. A gente comprava a Sadia, né? E como o mercado estava subindo, a put era bem baratinha. Então lá em abril a gente estava comprando Sadia a R$12 e junto das ações comprava a put, né? Comprava o direito de vender Sadia a R$12 no final do ano, era novembro e outubro, no caso o vencimento. E o preço da opção dava 1,5%, 2% em relação ao valor total. E a gente comprava, no caso, 100 ações da Sadia e 200 put. Porque era tão barato que podia comprar mais, né? Justamente para tentar especular com essa possível deterioração do cenário, né? Porque era o que estava acontecendo. Quem estava no mercado sabia, pessoal. Era um negócio... Óbvio que a gente não sabia que o negócio era tão medonho daquela forma, né? Se a gente soubesse, eu soubesse que ia ser tão medonho daquela forma, lá eu tinha comprado só put, não tinha comprado ações da Sadia, né? E aí o que aconteceu, pessoal? Quando veio a crise, óbvio, o dólar disparou, né? Quando chegou outubro, novembro, que era esse o vencimento aqui, pessoal, a Sadia custava R$3, R$4. E a gente tinha pagado, eu acho que era R$12 sim o valor. A gente tinha pagado R$12 o valor da Sadia, né? Não vou nem falar da parte só a put, que as puts dispararam, né? Tinha put que subiu 800, 900, 1000%, 2.000, 10.000%. Mas tinham as ações, que era o grosso da posição que estavam, inclusive os clientes, que era comprado na ação e comprado na put. A gente tinha a ação comprada a 12 e tinha o direito de vender ela no mercado. Eu tinha tudo que era tinha o direito de vender ela a 12 no mercado, com ela custando R$4, se não me falha a memória. Agora eu vou dizer mais ou menos, porque de cabeça eu não lembro, agora não tem nem como pegar isso nos gráficos. Mas era entre R$4 e R$5. Tá? Então a gente tinha comprado a 12, tinha comprado o seguro e tinha o direito de vender ela quando ela estava custando 4, 5 no mercado, vender a R$12. Por isso, pessoal, que é importante a gente ter essa visão. É importante sim ter uma visão genérica, entender como é que as coisas funcionam no sentido mais generalista, mas também ter uma visão mais específica das coisas, né? Justamente para não cair em armadilhas, tá? Seja em ações, seja em fundos imobiliários, seja em fundos de investimento, seja em renda fixa, tá? Tudo tem o lado bom e tudo tem o lado ruim, tá? Então, assim, ó, o que a gente precisa saber? Ah, Thiago, posso fazer curso? Deve fazer curso. Deve conhecer quem são os analistas, deve conhecer o assessor de vocês, quem tem assessor. Quanto mais informação vocês tiverem, melhor, né? Então, o primeiro passo é se conhecer como investidor. Principalmente como eu me relaciono com a renda variável. Com a renda fixa é mais tranquilo, né? Pô, quanto de renda variável, quanto de bolsa, quanto de fundos imobiliários, quanto de fundo multimercado eu vou ter na minha carteira? O quanto eu sou suscetível à volatilidade. É uma coisa que, para quem é nosso cliente sabe, a gente bate muito a respeito disso. Quem nunca investiu em renda variável, o interessante é começar com um capital grande na renda fixa e um capital pequeno na renda variável. Por quê? Porque se eu perder 10% na renda variável, a forma... E quem opera renda variável sabe que 10% não é nada. A forma mais simples de eu recuperar esse percentual é na própria renda variável. Se eu perdi 10% na renda variável e volto para a renda fixa, quanto tempo eu vou demorar para recuperar esse valor? Então é muito complicado, né? Então é melhor eu começar com um percentual grande na renda fixa, um percentual pequeno na renda variável, e à medida que eu for entendendo, né, que eu for assimilando o quanto de renda variável é bom para mim, eu vou migrando da renda fixa para a renda variável. Não tem fórmula pronta, tá, pessoal? É 80-20, 70-30, 50-50, cada um tem o seu. Tá? Isso é uma coisa que a gente, apesar de ter as carteiras já prontinhas, a gente reitera. 99% dos nossos clientes têm as carteiras com um tamanho de posição de renda variável diferente. Ah, tem problema eu ter tudo na renda variável? Não tem problema nenhum, como eu falei, é o perfil. Da mesma forma que não tem problema nenhum eu ter tudo na renda fixa.
esse tipo de questão ninguém vai responder por vocês. Isso é um autoconhecimento do investidor, como investidor, já sendo redundante. Ter uma estratégia sólida de investimentos é muito importante, seja ela qual for. Minha estratégia é comprar ações todos os meses. Eu não posso deixar com que todas aquelas coisas interfiram. Esse mês eu não vou comprar porque meu amigo disse que eu não vou comprar, não é bom para comprar, ou porque a notícia diz que não é para comprar. Se a estratégia de vocês é comprar ações de boas empresas mensalmente, é óbvio que a gente tem que cuidar dessas empresas, tem que entender quais são as empresas que a gente está comprando, mas a estratégia está definida. Se minha estratégia é comprar de 2 em 2 meses tesouro direto, maravilha, eu vou lá de 2 em 2 meses e compro tesouro direto. Tá? E por fim, pessoal, se informe muito, né? Mas como eu falei, não deixe que o excesso de informação contamine a sua estratégia. Né? E como eu tinha comentado no início, não esqueça que tudo tem dois lados e que é importante a gente ter a nossa estratégia, que no caso vai ser a nossa verdade. Né? A minha estratégia estava dizendo para comprar Itaúsa, mas o outro cara lá disse que não é para comprar Itaúsa. Daí vai contaminar bastante a nossa estratégia. Tá? Então era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. São esses os pontos. Então é muito importante que vocês conheçam o máximo que vocês conseguirem. Como eu falei, eu sei que isso não é simples, principalmente para quem não tem tempo, né? Mas isso também não pode ser desculpa para vocês não entenderem, pelo menos, o risco e o retorno das aplicações, né? Porque quanto mais vocês saberem, isso a gente fala para os nossos clientes, quanto mais o cliente saber, mais o trabalho flui, né? Eu, por exemplo, pessoal, foi o que eu comentei, eu também sou investidor, né? Eu dou meus pitacos, mas eu não sou um analista profissional como a gente tem o Daniel, como tem o Danilo, por exemplo, né? Então, eu não tenho tudo que a Capitalizo recomenda, mas tudo que eu tenho, a Capitalizo recomenda. Né? Então, eu vejo na Capitalizo, e isso eu falando como investidor, né? Eu vejo na Capitalizo o meu porto seguro de recomendações. Tá? Então, tem algumas recomendações que eu não gosto, por exemplo, porque o meu perfil não é. Né? Hoje mesmo eu estava falando com um cliente, eu disse, cara, fundo imobiliário eu tenho um. Não é uma coisa que eu goste. Entendeu? Eu não gosto muito de fundo imobiliário. Mas tem clientes nossos que adoram fundo imobiliário e eles seguem as nossas recomendações de fundos imobiliários. Tá? Então isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Não esqueçam de baixar os relatórios, né? Como eu falei, os meus contatos vão estar aqui na descrição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente ou pode colocar aqui nos comentários também. Tá certo? Um abraço a todos e até mais.